Olá, seja bem-vindo à aula 2 do Inglês do Zero. Nessa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre verbo. Então, bate a vinheta! Ai! Você é muito idiota, cara. Bom, nessa aula eu quero falar para você um pouco mais sobre outro tipo de verbo. Na aula passada a gente falou daquele verbo especial, que é o verbo be, e você entendeu que não é verbo to be, porque o to não é verbo, to é simplesmente um indicativo de infinitivo. Se você não assistiu, clica aqui em cima e você vai assistir a nossa aula 1. Falando um pouquinho mais sobre verbos, nós temos aí os verbos que são de ação ou de não ação. Esses caras, eles são de uma outra gramática. O verbo be ele tem uma gramática especial, como você viu. Esses outros verbos, e eu tô falando de todos os outros, comer, falar, vender, partir, amar, gostar, enfim, eles vão fazer parte da mesma gramática. Deixa eu voltar naquela historinha que eu falei pra você sobre a piscina de bolinha. A piscina de bolinha, lembra que ela tinha, todas as bolinhas eram de uma cor e só uma era de outra? É porque todas essas bolinhas, elas têm a mesma gramática, são regidas do mesmo jeito. Por isso, aquilo que você aprender aqui com um verbo vai servir basicamente para todos os outros, ok? Então vamos lá? Quando a gente tem o verbo de ação ou não ação, enfim, os verbos que não são o verbo be, você vai imaginar eles sendo regidos da seguinte forma. Todos eles estão na piscina de bolinha, mas imagina que eles não sabem nadar. Eles precisam de um auxiliar. Lembra que no caso do verbo be, o auxiliar era ele mesmo? Ele era verbo e auxiliar ao mesmo tempo? No caso dos verbos de ação, eles precisam de um verbo auxiliar externo, como se fosse um guarda-vidas, um salva-vidas que estivesse ali olhando de cima da piscina de bolinhas e observando para ajudar esses verbos. Qual que é o verbo auxiliar que ajuda todos os outros verbos da língua inglesa? Essa não é tão difícil não. Eles pegaram o verbo do, duplicaram ele, e aí esse verbo do subiu na escadinha do salva-vidas, e é esse irmão gêmeo do, ou seja, o auxiliar do, que ajuda todos os verbos dentro da piscina. Inclusive o próprio verbo, o próprio irmão dele, o do, o verbo fazer. Olha essas frases. I work. I do not work. Do I work? Percebeu? O verbo do, auxiliar, ele está ajudando o verbo principal, o work. Vou pegar outra frase. I dance. I do not dance. Do I dance? De novo, nós temos o auxiliar do ajudando o verbo dance. Peraí, professor, você está dizendo que isso serve para todos os verbos, tirando o be, para todo mundo? Para todo mundo. Isso é bom, né? Porque ajuda muita gente. E agora, eu quero fazer a frase eu faço. Eu faço em inglês é I do. Olha a cor diferente aí, né? Então, quando você tiver o auxiliar, na negação vai ficar I do not do. Eu não faço. E na interrogação, do I do? Eu sei que nesse caso é um pouco confuso, mas basta você entender que todos os verbos da língua inglesa são ajudados pelo auxiliar do, inclusive o verbo do. Imagina que essa piscina tenha 1000 bolinhas. 999 vão ser ajudadas pelo auxiliar do, enquanto a outra, daquela corzinha diferente, não precisa de auxiliar. Ele meio que sabe nadar e ele se ajuda, que é o verbo be. Mas isso a gente já viu na aula 1. Muito importante. Perceba que na negação e na interrogação, o auxiliar ele aparece. Na negação para ajudar o not, do not. Na interrogação para ajudar a frase inteira, do I, do you, por exemplo. Maravilha! Na afirmação, olha essas frases que estão aparecendo aí, aqui são alguns exemplos. Nessas frases que você está vendo, você acha que tem duas palavras, I dance, I work, I do, na verdade tem 3. Não é porque a frase está na afirmação que ela não tem auxiliar. O do, ele está na frase, ele ajuda todas as frases, inclusive na afirmação ele existe. Ele só não está aparecendo para você porque ele não tem quem ajudar. Agora, se você pegar a frase, olha aí, ó, I work, e você for falar a negação, você vai trazer o not para a frase e o do que está escondidinho ali, bem pequenininho, ó, vamos dar um zoom nele. Pronto. Agora ele está aparecendo para ajudar o not. I do not work. I do not dance. I do not do. Então quer dizer que o auxiliar ele existe em todas as frases? Sim. Ele aparece em todas as frases? Não. Na afirmação ele está omitido, esperando a hora de aparecer um not para ele ajudar, ou esperando uma interrogação para ele passar para frente e assim transformar a frase em uma interrogação, te ajudando a entender que a frase ela está na interrogação desde o início dela. Agora, eu quero mostrar para você um quadro comparativo com o verbo be e com qualquer outro verbo que vai servir aqui, nesse caso, o work. Eu vou usar o you e eu vou fazer um do lado do outro para você ver. Olha só. You are, you work. Maravilha.
um do lado do outro e vamos comparar esses dois tipos de verbos, essas duas gramáticas para os verbos. No caso da primeira frase, you are, o are ele está na afirmação. Então a função de auxiliar dele está desligada. Mas se lembra, ele existe como auxiliar também, ok? You work. O verbo work não tem como ser verbo auxiliar, então ele vai usar o auxiliar do. Nessa frase, tem do? Tem. Mas ele não vai aparecer porque ele não vai ajudar ninguém. Vamos agora ver na negação. You are not. You do not work. Então, na negação, você vai ter o auxiliar are e o verbo are ao mesmo tempo. Ele é as duas coisas, lembra? Já no caso do verbo work, você vai ter o do ajudando, que ele é auxiliar de todos os outros verbos. Ele agora apareceu para ajudar o not. O do é um auxiliar. E lembra na aula 1 que eu falei que auxiliares não podem desconectar do sujeito, do pronome? Pois é, por isso que fica you do not ou you are not. Agora olha a interrogação. Na interrogação, eu vou jogar o auxiliar para frente do pronome, para frente do sujeito. Então vai ficar are you, vai ficar do you work. Se você parar para pensar, o auxiliar, seja no caso do verbo be, ou seja no caso dos outros verbos que tem o do como auxiliar, ele vai agir do mesmo jeito. Na afirmação, o auxiliar vai ficar escondido. Então não importa se você está falando na afirmação, negação, interrogação. A frase vai ter auxiliar. Só na afirmação que o auxiliar vai ficar escondidinho, esperando a hora de aparecer. E é assim que funciona para todas as frases em inglês. Basta você saber que no verbo to be, você vai ter o próprio be como auxiliar e com os verbos de ação ou não ação, você vai ter o auxiliar do para fazer o trabalho de ajudar todos esses verbos. Sabendo isso, você consegue construir qualquer frase na afirmação, negação e interrogação. A gente está falando aqui do presente simples, ok? Ou seja, tudo que acontece, você já sabe como falar em inglês, basta você conhecer o verbo. Por exemplo, eu vou, I go, I do not go, do I go? Eu estudo, I study, I do not study, do I study? Eu estou, I am not, am I? Você é, you are not, are you? Para fechar, na aula 1 eu falei para você sobre um assunto que era a contração, que serve para deixar a fala mais informal. E agora também a gente tem contração para verbos de ação. Sabia disso? Na verdade, a contração não vai ficar no verbo de ação. A contração vai ficar por conta do verbo auxiliar, o do. Vamos ver como é que fica? Vê a frase aí, ó. You work. Nesse caso, sem contração. O do está escondido. Na negação, you do not work. A gente vai juntar o do e o not, olha aí, e a gente vai trocar esse ozinho do not por um traço. E aí vai ficar don't. É como se a gente falasse um num em português. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, né? Fica mais rapidinho. Em inglês tem esse jeito de fazer. Na interrogação, aí a gente não vai poder fazer nenhum tipo de contração. O motivo é porque não tem como falar uma contração usando a interrogação. Pensa comigo, se eu pegar o do e jogar pra frente, olha aí, ó. Se eu trocar um o do por um tracinho, do you, não vai dar certo. Então, quando a gente falar de verbos de ação ou não ação, aí a contração fica por conta do not. Do not, don't. You don't study, you don't go, you don't have, you don't do, e por aí vai. Legal, né? Então você acabou de entender tudo sobre verbos na afirmação, negação, interrogação, com o verbo be e os outros. Tem alguma exceção? Tem. Mas a gente vai falar isso na aula 3, onde eu vou falar sobre a conjugação verbal. Quer saber mais? Na próxima aula você vai entender. Até mais e obrigado por assistir até aqui. See you!